Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, pessoal. E aí vamos iniciar mais uma série de 13 temas, 13 vídeos, 13 semanas que estaremos aqui reunidos para estudar agora um tema muito importante para o nosso tempo: Missão de Deus, minha missão. O primeiro vídeo dessa série, como vocês podem conferir aqui, a missão de Deus para nós, a parte 1, e depois teremos a parte 2. Nesse primeiro vídeo, nós vamos aprender primeiro o Deus da missão, para depois aprendermos mais sobre a missão. Espero que vocês estejam bastante animados e que aprendamos sempre, como nós aprendemos no último vídeo sobre Efésios, na última série, que a gente possa aprender bastante. Essa série, que já tem como tema missão, vai trazer aqui algumas implementações diferentes, principalmente na lição de quinta-feira. Toda lição de quinta-feira nós teremos lá um desafio e você e eu nós seremos desafiados a realizar lá o que está sendo proposto pela lição. Vocês vão ver, vão conferir aí com o Marcos André, que é o responsável de quinta-feira, mas vai ser muito legal uma lição prática, uma lição aí que vai trazer para nós aí ferramentas, não somente teoria, mas também a parte prática aí da nossa missão. Então não se esqueça, nós teremos aqui a participação do Alexandre, do Marcos André, a minha. O Ricardo vai completar mesmo o ano sabático dele aí, 4 trimestres aí, descansando aí do Entre Linhas, mas tudo bem, se Deus quiser, estará conosco aí no próximo trimestre. E o que não pode faltar também é você. Espero que você esteja participando conosco todos os vídeos e também participando através dos comentários. É muito importante que você interaja aí com o nosso conteúdo. Não esqueça também de se inscrever, deixar seu joinha e também acionar seu sininho para que você receba aí todos os 13 vídeos que nós vamos lançar para vocês aqui todas as semanas, aos sábados, às 13 horas, se assim Deus nos permitir. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, nossa doxologia aqui continuará igual à anterior. Nós teremos aqui então os comentários, teremos aqui as lições com o Alexandre, depois com o Marcos André e a minha participação lá no final. Então vamos à parte legal aqui dos comentários. Lembrando que a gente sempre tem os 3 primeiros aqui no pódio dos comentários, nas Olimpíadas dos Comentários. E os comentários estão muito especiais nessa semana, alguns já até se preparando para o trimestre que viria no último vídeo, mas temos lá, lições fortes da Bíblia, Jesus te ama e quer te salvar, compartilhe esperança. Olha que comentário legal aqui do Lições Fortes da Bíblia. É isso aí, vou repetir, Jesus te ama e quer te salvar, compartilhe esperança. Nós temos que ser uma fonte de esperança. Genésio Mioto deixa aqui o comentário e ele já se preparou para comentar não sobre o tema do último vídeo, mas desse vídeo aqui. Ele diz assim: estamos em uma nova lição com o título Missão de Deus, minha missão. Eu quero resumir esse título em 2 palavras: pregar o Evangelho. Essa lição vem falando, começando em Gênesis, passando por toda a Bíblia, de pessoas que foram pregadoras do Evangelho. Eu pergunto para você, você é um pregador do Evangelho? Ó, o Genésio perguntando para nós aqui, daqui a pouco hashtag faz um canal, Genésio. Você pode dizer assim: eu sou ancião, então eu prego o Evangelho. Ser ancião é um ministério muito importante, mas não é pregar o Evangelho. Outro pode dizer assim: eu sou diácono, chefe, e prego o Evangelho. Ser diácono não é pregar o Evangelho. Alguém pode dizer: eu sou do departamento da ADRA, faço um bom trabalho, é muito importante, mas não é pregar o Evangelho. Nesse trimestre, nós vamos aprender o que é pregar o Evangelho. Dê muita atenção no que eu disse até aqui. Nesse trimestre, nós vamos estudar de pessoas que pregaram o Evangelho, começando em Gênesis, indo até o Apocalipse, chegando lá com os 3 anjos pregando o Evangelho eterno. Então, o Genésio já nos trouxe aqui um teaser aqui da lição inteira dessa semana. Muito obrigado, Genésio, pela sua participação e pelo seu comentário. Valdenice Martins Cerqueira, de Presidente Prudente, já deixou também aquele comentário de sempre aqui conosco, marcando presença. Olá, povo maravilhoso, estamos terminando o trimestre do estudo da lição da maior escola sabatina. Bênçãos divinas a todos os participantes. Amém. Abraço aos líderes desse grupo, Lúcio, Alexandre, Marcos André e também o Ricardo. Hashtag, ela faz o hashtag do Ricardo aqui, o hashtag também CCC, que é curtido, comentado e compartilhado a lição. Muito obrigado pelo seu engajamento aqui
Valdenice, todos os sábados, todas as semanas comentando conosco. Margarida Melo, boa tarde, feliz sábado, irmãos. Feliz semana, feliz sábado também a Margarida e todos os seus queridos. Joivaldo, tenham todos um ótimo dia de repouso. Hoje foi o presidente aqui da associação que pregou e mostrou como o Brasil tem enviado cada vez mais missionários, pois somos o maior país adventista do mundo. E CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Joivaldo, por compartilhar aí mais uma vez a sua impressão e também esse testemunho, né, do seu presidente aí da sua associação, que falou, né, e o Brasil tem crescido mesmo, graças a Deus a obra tem crescido e se tornado aí uma obra forte mundialmente. Beth Costa Nascimento, antigo vegetariano na consciência, lição maravilhosa, muito bom assistir a lição com essa turma boa aqui do Entre Linhas, e ela também deixa o CCC curtido, comentado e compartilhado para todos vocês aí imitarem a Beth. A Marlene Boel, se é assim, Marlene Boel, boa tarde meus professores e amigos, feliz sábado e uma abençoada semana para vocês. Marlene, também obrigado aí, minha amiga, minha irmã, pela sua companhia em estar aí estudando a Palavra de Deus conosco e animada aí para essa nova série sobre missão. Josefa Ascenso, feliz e abençoado sábado e próxima semana também, para todos os irmãos em nome de Jesus Cristo, hoje e eternamente. Volta, Ricardo! A Josefa está pedindo para o Ricardo voltar. Ei, Ricardo, volta, rapaz. Regiane Alves, olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado, muito feliz por estar encerrando mais um trimestre de estudo. Um estudo que nos instruiu em como temos uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Ansiosa para a próxima lição, pois todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Exatamente, Regiane, nós vamos aprender muito, vai nos chacoalhar essa nova lição, essa nova série de estudos sobre a missão. Manuel Jovito do Nascimento, se bem informado com as explicações comentadas por cada um de todos vocês, abraço, né? Estou bem, né? Acho que informado aqui, legal, obrigado aí, Manuel, que bom que o nosso material está servindo, sendo útil, né? Quem não serve para viver, ou quem não vive para servir, não serve para viver, né? Realmente é muito útil, peço oração para a minha vida espiritual. Fala aqui da cidade da Penha, aqui da Santa e Bela Catarina. Cidade da Penha, um abraço para os irmãos aí da Penha e da Igreja Adventista dessa cidade. Manuel aí mandando um alô. Maria Feitosa, boa noite, meninos, que Deus abençoe. E a Maria Feitosa também deixa o CCC curtido, comentado e compartilhado. Centralizar aqui para vocês fazerem o mesmo. A Helena Forim, isso mesmo, Helena Forim, moçada que estudam de verdade, Deus abençoe vocês, Maranata, e eu respondo, o Senhor logo vem. Obrigado, Helena, e você também estuda de verdade, tá aqui estudando e comentando todos os vídeos. Geraldo Alves Amaral, bons esclarecimentos trazidos ao conhecimento de todos, esclarecedor as suas ideias e as falas, me faz fazer o exercício de pensar o que devo lembrar-me, ser salvo e salvar o próximo. Entrar no reino tranquilo, entender que eles cuidam e que tem poder de tudo. Trabalhar todo o narcisismo, transformar o mal em bem, é realmente libertador. Legal. Obrigado, professores, nessa aula fantástica e esclarecedora. Eu destaco a palavra narcisismo, que está impregnada no meio, realmente, né? Deus continue lhes abençoando. Ótima semana para todos nós. Realmente, Geraldo, inclusive as pessoas estão usando o evangelho para o narcisismo, né? Dizendo que nós somos o centro do evangelho. E nós não somos o centro do evangelho, né, povo? A Pati Santos, acredito que a lição de Efésios nos preparou muito bem para a lição sobre a missão do próximo trimestre. E a Pati Santos deixa o CCC curtido, comentado e compartilhado. Também a Sheila, que ainda comenta aqui o Lúcio fazendo piada, né? Tentou enganar a quem, né? Ai, pessoal, eu e minhas falas de vez em quando, né? Martins Jus, é o login aqui que tá. Amém, Deus esteja com todos vocês. Isso aí, Martins, muito obrigado. Temos aqui o comentário da Sandra Bittar.
A Sandra Bittar sempre deixa aquele comentário especial. Ela diz assim: olá a todos, espero que todos estejam bem. Muito legal a lição 14, que nos ofereceu um apanhado geral de toda a lição. Auxiliou muito na fixação dos conteúdos. Muitos são os aspectos que gostaria aqui de destacar entre eles. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Somos seus filhos e herdeiros, nos redimiu através de sua graça. Contudo, ainda possuímos uma natureza pecaminosa que permanecerá até a glorificação, onde seremos transformados. Entendi que ressuscitaremos espiritualmente e quando Jesus voltar, ressuscitaremos fisicamente. Ao ser crucificado, Cristo acabou com a separação entre judeus e gentios. Agora somos todos um em Cristo. A velha aliança, Moisés, lei mosaica para o povo judeu e a nova aliança, Abraão, para todo o mundo. O ministério de Cristo vai se desenrolando com o plano da salvação. Judeus e gentios são unidos à grande família de Deus. Todos serão restaurados e reintegrados à família de Deus. É ser cristão e buscar ser parecido com Cristo. Necessitamos cultivar o fruto do Espírito Santo para realizar a missão, a obra de Deus. Ao realizar esta caminhada, percebemos o quanto somos diferentes de Cristo e o quanto necessitamos nos aproximar de seu caráter. Paulo fala do, abre aspas, novo homem, e urge-nos questionar o quanto eu tenho do novo homem. Será que está ocorrendo mudanças em meu ser, na minha forma de pensar, na minha forma de agir, minimizar, solucionar problemas ao falar, ao vestir, ao viver? Excelente exercício sugerido pelo Alexandre. Graças a Deus temos Jesus, a verdade, o Evangelho, a misericórdia de Deus. Temos um Deus vivo que nos ama. Considero muito interessante e importante comentar também as questões apresentadas, inclusive as do final de cada dia da lição. Enriquece muito. Infelizmente, ao recapitular a lição do sábado, não valorizamos esse aspecto. Deus abençoe a todos. Grande abraço, hashtag fui até o final e hashtag volta Ricardo. Obrigado aí, Sandra Bittar, por compartilhar conosco as suas impressões. Marinalva Ferreira. Oi, gente, chegamos na última lição. Como é linda a maneira de Deus preparar o seu povo. O livro de Efésios nos ajudando a fortalecer nossa fé e ensinando que devemos estar unidos para terminar a pregação do Evangelho. Um grande abraço desde Astúrias, Espanha. Marinalva, um abraço então para todo esse continente aí. E por falar do continente europeu da Espanha, temos um paizinho aí do lado, que é o país de Portugal, onde está o nosso amigo João Cavaco, que também traz aqui para a gente todos os vídeos, todos os sábados, todas as semanas, o comentário dele. E esse comentário, para você ter uma ideia, ele separou em 2 sessões, são 2 comentários interessantes. Eu vou ler aqui os tópicos do comentário, porque é um comentário muito rico, e ele diz assim: atenção que são 2 comentários, hein? E louvado seja Deus pela exposição e obrigado pelo testemunho. Louvado seja Deus porque fiquei a compreender mais do Deus triuno e partilho convosco o resumo dos pontos mais importantes da carta de Efésios. Então você que tem sede da palavra de Deus e quer aprender ainda mais, convido você a ler aqui o comentário na íntegra, porque o irmão João Cavaco fez aqui uma síntese de cada capítulo do livro de Efésios. Ele começa com o capítulo 1, quem é Deus? Ele já coloca esse título e depois começa aqui nas sessões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e vai indo. Capítulo 2, quem é o homem em Cristo? Então, quem é Deus? Capítulo 1, quem é o homem em Cristo? Depois ele segue aqui detalhando o capítulo 2, os itens mais importantes do capítulo 2. No capítulo 3 de Efésios, quem são os líderes da igreja? Ele coloca aqui uma interrogaçãozinha. Quem são os líderes da igreja no capítulo 3? E depois continua no capítulo 4, já no outro comentário, o que são as relações internas e externas da igreja, parte 1, no capítulo 4, e depois no capítulo 5, o que são as relações internas e externas da igreja, parte 2, no capítulo 5 de Efésios, e aí por último, o capítulo 6, o que são as relações internas e externas da igreja cristã, parte 3. Então, 3 capítulos aí para tratar sobre as relações. O irmão João Cavaco, peregrino na IASD Central de Lisboa, Portugal, União Europeia, em conflito das nações dos estados até o dia D, o dia que alguma coisa explodir por lá, pessoal? Obrigado, João Cavaco, pelo carinho, por compartilhar conosco. Hashtag faz um canal, João Cavaco.
Se vocês verem a riqueza aqui do texto que ele deixou, confiram lá no comentário na íntegra. Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos e o Ricardo continua no ano sabático, né? O Ricardo sim. Foi um privilégio estudar mais um trimestre a lição com vocês e só gratidão a vocês que ficaram firmes e fortes. Sei que não é fácil, ainda mais essa vida corrida de hoje. Tamo junto no próximo trimestre, Deus continue abençoando a vocês sempre. Meu muito obrigado. Hashtag fui até as perguntas do Lúcio, diz aqui a Adriana Kuhn. Hashtag volta Ricardo, está fazendo falta. Para você formar o quarteto aqui, hashtag faz o canal João Cavaco e hashtag orando pelos pedidos, tinha bastante essa semana, é mesmo, na semana passada nos comentários, durante a semana que eu fiquei ouvindo o vídeo, né, várias vezes, cada vez que eu ouvia, né, eu lendo o comentário, colocava o nome das pessoas em oração. E o último, né, da nossa amiga a Ilza Nascimento, Edilza Nascimento, não é Ilza, Edilza Nascimento. Vídeo curtido e compartilhado. Boa semana a todos. Valeu, pessoal. Ufa, bastante comentários, mas graças a Deus, né, o pessoal interagindo aí no vídeo, deixando sua impressão. Eu acho uma parte bastante interessante do nosso vídeo, uma parte que nós interagimos. Mas vamos ao que interessa, vamos à lição, ao estudo dessa lição, que vem trazer alguns pontos, uma metodologia um pouco diferente, mas que nós possamos aprender e praticar tudo que nós vamos entrar em contato agora nessa semana. Beleza, pessoal? Antes de nós entrarmos então no estudo, vamos clamar a Deus a direção do Espírito Santo. Oremos. Santo Deus, mais uma vez, ó Pai, humildemente, nós aqui, homens falhos, colocamos diante de Ti o nosso ser imperfeito, mas buscando, ó Pai, a presença do Teu Santo Espírito, que Ele nos ajude nesse momento, que vamos estudar sobre um assunto tão importante, principalmente sobre o Deus dessa missão. Nos ajude a compreender, nos motive, nos anime, nos revigore, nos fortaleça, Senhor, para que possamos viver conforme tudo aquilo que nós temos aprendido aqui em Tua Palavra, Pai. Continue usando aqui o Alexandre, o Marcos, a mim, dando repouso lá para o Ricardo, a todos que estão envolvidos nesse projeto, que sejam bênçãos, ó Pai, na vida de nossos amigos, vizinhos, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Bom, pessoal, antes de eu chamar o Alexandre, então, deixa eu pegar aqui a lição. Essa liçãozinha aqui, o guia, né, para quem não tem, esse guia servirá para nós, né, com os temas diários. Essa lição aqui, pessoal, é uma lição multi-autoral, vários autores. Os autores que fizeram ela são os diretores, né, e presidentes, vamos ver, diretor, também outros diretores, dos Centros de Missão Global. A Associação Geral da Igreja Adventista estabeleceu 6 centros de missão global, onde esses centros tentam então desenvolver, né, atividades, tarefas no sentido de enviar, né, missionários para que pessoas no mundo inteiro, principalmente das regiões que menos conhecem o cristianismo, possam conhecer a mensagem do Evangelho. Então temos vários autores aqui relacionados ao nosso livrinho aqui que nós vamos estudar. Beleza? Então vamos chamar agora o Alexandre para que ele dê início ao estudo aí de cada tema dessa semana. Então, chega Alexandre, agora é com você. Olá pessoal do canal Entre Linhas, semana nova, lição nova. Espero que estejam animados para mais um estudo, para mais uma lição, para mais um trimestre. É para mim uma alegria estar aqui para gravar mais uma vez com vocês. E para participar do culto diário, do culto ou da recapitulação semanal da lição de vocês também, aí no outro lado da tela, aí na casa, no carro, pessoal que está às vezes lavando louça e escutando, é muito bom poder participar de alguma forma dessa adoração desse momento com vocês. Essa lição nova, ela tem por título Missão de Deus, Minha Missão. Ela não é uma lição de livro, então a gente não vai estudar apenas um livro. Ela é uma lição temática e se você ler a introdução, que se chama Comece a Fazer Algo pela Missão, você vai entender um pouco qual que é o propósito, qual que é a intenção que a gente pode entender por trás dessa lição. Primeiro de tudo, essa lição é uma obra coletiva, ela não tem um único autor. Ela foi feita por vários autores, todos eles relacionados à Associação Geral, especialmente à Missão Global. Quer dizer, são
pessoas ativas dentro da ação, da preocupação com a pregação do Evangelho no mundo todo, especialmente nos lugares onde não se tem ainda presença adventista. A gente pensa, missão global, o lugar que não tem presença adventista é só, de repente, na região do Oriente Médio, ou na região da China, ou em alguma região do Japão. Mas não, gente. A gente tem cidades aqui no Paraná que não tem presença adventista. Eu falo do Paraná, mas eu sei que aí do estado em que você está, tem cidade que não tem presença adventista. E são cidades também da missão global. Então, a missão global ela não é voltada apenas para o evangelismo do outro lado do mundo. Não. Aqui no Brasil tem ações da missão global também. Tem brasileiros agindo e atuando dentro da organização da missão global. O objetivo dessa lição, então, e a preocupação, está lá no terceiro, antepenúltimo parágrafo, né? E diz assim, em resumo, é nosso desejo que esse trimestre seja lembrado não tanto pelos pensamentos memoráveis, histórias envolventes ou conceitos teológicos profundos, por mais que eles sejam importantes, mas acima de tudo queremos que esse trimestre seja lembrado como o tempo em que o Espírito Santo tomou nossos humildes esforços e operou milagres missionários para a honra e glória de Deus. A preocupação dessa lição não é garantir lá uma grande riqueza doutrinária, lá uma análise profunda. O que os autores aqui estão dizendo nessa obra coletiva é de que eles querem nos mover para a missão e que seja lembrado como o momento em que o Espírito Santo atuou em nós e por nosso meio, nos fez útil para a pregação do Evangelho. A ideia geral da lição é essa. E a lição dessa semana, a lição 1, que tem por título A Missão de Deus nos Alcança, parte 1, ela vai nos apresentar um pouco de quem é esse Deus, que também é um Deus missionário. Quem é esse Deus que também faz missão? E o verso para memorizar não poderia ser melhor. Quando eu olhei esse verso para memorizar a princípio, eu pensei, caramba, e o que tem a ver? Mas depois de olhar para ele e refletir, esse verso para memorizar aqui é o primeiro momento de uma ação missiológica que a gente tem. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde estás? Gênesis 3:9. A primeira conversa narrada, porque Deus e o homem já tinham conversado antes na Bíblia, né? Deus já tinha dado o nome para o homem, já tinha passado o processo do homem dar nome para os animais, já tinha moldado o homem, Deus já convivia com o homem, mas o momento que tem ali a citação, né, de Deus falando para o homem, esse é um dos primeiros momentos, Gênesis 3:9, e é o momento de Deus procurando o homem. Interessante isso. A lição de sábado ela vem falando já que a missão tem origem e propósito somente em Deus. Vem falando que é Deus quem abre os braços para os seus filhos, que depois do pecado Deus seguiu com sua missão de salvação e de propósito de que um homem que está relacionando-se com Deus, próximo, integrado, no convívio. E aí vem um convite lá no final da lição de sábado. Antes de entendermos a missão que Deus nos dá, é preciso entendermos quem é o Deus que nos oferece essa missão. Acho muito interessante, a construção do texto foi muito bem feita. Então, existe um Deus que é missionário, um Deus que quer salvar, que quer se relacionar conosco, um Deus que nos busca. E antes de conhecer qual é a missão, vamos conhecer quem é esse Deus. É um convite muito, muito legal. Eu gostaria de destacar, ainda do verso para memorizar, um texto de Abraham Joshua Heschel, um rabino, participou da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, lá na década de 60, uma figura admirável, foi colega em alguma medida do Martin Luther King Jr., né? E Abraham Joshua Heschel escreveu um livro chamado God in Search of Man, Deus à procura, o Deus em busca do homem. Nesse livro, Heschel ele procura apresentar Deus como alguém que busca,
como alguém que quer se revelar, como alguém que busca, como alguém que procura, como alguém que vai atrás para salvar. E é interessantíssimo como essa compreensão, mesmo Heschel sendo judeu, ela aproxima-se da figura de Cristo, né? Cristo é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que nos buscou. No princípio era o Verbo, mas o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, Cristo é a manifestação na forma humana, encarnada, de um Deus que busca o homem, de um Deus que quer salvar o homem. Esse Deus que nos busca, esse Deus missionário, é o Deus que a gente vai conhecer um pouco melhor ao longo da lição dessa semana. Lição de domingo, o Deus que nos alcança. E na lição de domingo a gente aprofunda, né, essa ideia que eu já trouxe aqui, de um Deus que busca o homem. O texto base aqui está lá em Gênesis 3, 9 a 15. No texto da lição vem narrando desde o processo de criação até a queda e o plano da redenção. Essa história, né, ela está narrada no livro de Gênesis, capítulo 1, 2, 3 ali. E começa com Deus criando um homem perfeito, colocando esse homem perfeito num jardim perfeito, querendo e tendo o plano de se relacionar afetivamente com essa criatura, mas tem um porém. Para que o ser humano pudesse amar, para que o ser humano pudesse escolher, para que o ser humano pudesse existir em uma relação que Deus queria construir com o homem, era necessário que o homem tivesse livre-arbítrio. Era necessário que o homem tivesse liberdade. Porque uma relação que Deus quer estabelecer com o homem é uma relação voluntária. Deus não quer estabelecer uma relação com o homem que é uma relação por obrigação, por coerção, por ameaça, por hábito ou por não ter outra opção ou alternativa. A relação que Deus quer estabelecer conosco, que Deus quis e quer estabelecer com o homem desde o Éden, é uma relação voluntária de amor. O amor só pode ser dado, ele não pode ser tomado, não se arranca amor de alguém. Não se pede amor para alguém, se oferece amor. O amor é uma entrega voluntária. E para isso o homem precisava poder escolher, obedecer ou não obedecer, amar ou não amar, confiar ou não confiar. A escolha trágica que está narrada ali no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16, 17, é a história da violência, da desobediência, da desconfiança e do desamor, do escolher não amar. É necessário que Deus ele apresente a consequência desse pecado. A consequência do erro, a consequência da traição, é necessário que ela seja apresentada. E Deus apresenta essa consequência. Mas, na mesma toada que Deus apresenta essa consequência, Ele apresenta a promessa de salvação. Ele apresenta a promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ele apresenta a promessa de uma nova terra, de um Éden restaurado. Então, o Deus que nos cria, na lição de domingo, né, o Deus que nos cria é o mesmo Deus que nos permite e nos presenteia a liberdade e é o mesmo Deus que se move até nós para nos salvar. Lembre-se que depois que Adão e Eva pecaram, Deus os procurou primeiro. A gente, quando discute com os outros, a gente quer ter tanto razão, né? E a gente acha que sempre a parte que ofendeu é que tem que procurar. Deus era a parte ofendida. E Ele procurou o homem. Porque o homem estava tão perdido que ele nem conseguia procurar o caminho de casa. Ele nem conseguia procurar Deus. Porque ele sentia medo, ele sentia vergonha. Então é preciso que Deus procure, que Deus busque o homem. Primeiro passo já apresenta aí uma natureza missionária de Deus, um Deus que busca o homem caído. Lição de segunda-feira, o Deus que anseia estar conosco. E aí nós temos ali na lição de segunda-feira, questão 2, 3 textos básicos. Gênesis, todos em Gênesis. Gênesis 17, 7, 26, 3 e 28, 15. 17, 7 fala de uma aliança
E nessa aliança Deus promete ser o Deus de Abraão e ser o Deus dos descendentes de Abraão. Em Gênesis 26:3 fala: serei contigo, te abençoarei, te darei essa terra. E Gênesis 28:15 fala: estou contigo, te guardarei, não te deixarei até que haja cumprido tudo o que vos tenho falado. Acho interessante se a gente olha em cada um deles: eu te acompanharei, eu estarei contigo, eu serei contigo, eu não te deixarei. A promessa que atravessa todas essas é a promessa de que Deus estará conosco, de que nós não estaremos sozinhos, de que Deus nos acompanhará. É uma promessa bonita, é a promessa que é feita a Abraão, mas a promessa que é feita a nós hoje também. Não te atemorize, não tenha medo, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo. A lição de segunda vem trazendo, ao longo da história dos patriarcas, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, ela vem trazendo ali diversos momentos em que Deus buscou, Deus se apresentou e Deus foi missionário. Deus prometeu estar junto e buscar. No chamado a Abraão, e é interessante porque quando ele chama Abraão para ser uma bênção também. Então, Deus busca Abraão e Deus fala para Abraão: você vai abençoar também, você vai ser bênção. Então, Abraão recebe e Abraão deve dar. Abraão, ao ser abençoado, deve abençoar. Depois nós temos ali a história de José do Egito, que é buscado por Deus numa prisão para saciar a fome do povo, tanto do povo do Egito quanto dos descendentes de Abraão. E aí a gente pode pensar em José aqui como uma alegoria, uma prefiguração do Cristo. José, ele desce até a sepultura, de certa forma, né? Na sua narrativa ele vai caindo, né? Ele vai descendo para o poço, quando os irmãos dele jogam ele na cisterna. Ele desce para a prisão depois. Ele desce para ser escravo, né, na casa de Potifar. Depois ele desce para a prisão do Egito. E depois Deus resgata ele. Então ele morre e ele volta. E ele volta para trazer vida, para trazer pão, para trazer salvação. Para um Egito que passaria necessidade, mas para um Israel que passaria necessidade também. Israel ainda não, né? Para um Abraão que passaria necessidade, né? Uma semente de Abraão. O Jacó já existia ali também, então de certa forma é o Israel. A história de José é uma história de salvação a judeus e a gentios. É uma história de salvação a todos. Depois, então de volta, José é missionário também. Depois do povo escravizado no Egito, Deus manda Moisés, outra figura que prefigura o Cristo. Moisés é aquele que ele é lançado no rio, né, no rio Nilo. Ele cresce entre os egípcios, mas ele é um instrumento de Deus de libertação do povo de Israel. Resgata o povo de Israel do cativeiro e leva eles em direção à terra prometida. Moisés também prefigura o Cristo, aquele que liberta do cativeiro, aquele que liberta do pecado. Percebe que Moisés é chamado, mas Moisés é chamado para o Evangelho. Moisés é chamado para evangelizar, Moisés é chamado para salvar. José é chamado para salvar. Abraão é chamado para abençoar, salvar. A bênção de Deus que esses três pais da fé aí receberam, ela é a bênção de abençoar os outros. Assim como Deus é um Deus missionário, Ele espera que nós sejamos também missionários. E aí, ainda na narrativa de Moisés, né, nós temos a construção do tabernáculo, do santuário do deserto. E esse santuário do deserto, ele é construído, diz o texto bíblico, para que eu possa habitar entre vocês. De volta a um Deus que busca, um Deus que procura, um Deus que busca Abraão. Primeiro, um Deus que busca um Deus que busca Adão,
um Deus que busca Abraão, um Deus que busca José, um Deus que busca Moisés e que usa aqueles que ele busca como meio para buscar a outros. Mas a gente poderia falar de outros também, um Deus que busca Raabe, um Deus que busca Agar no deserto, um Deus que busca homens e mulheres e que usa esses homens e mulheres para buscar a outros. E quando a gente olha para o tabernáculo do deserto, um Deus que quer habitar entre os homens, que quer habitar entre nós, que quer estar presente em nosso meio, mas um Deus que constrói toda uma ritualística no santuário que aponta para Cristo. Aquele que é o centro da Bíblia, aquele que é o centro do plano da salvação e aquele que encarna a missiologia, aquele que encarna a missão, aquele que encarna o ato de Deus de buscar os homens, de buscar o caído, de buscar e de oferecer salvação à humanidade. A missão de Deus é a missão de Cristo. Eu achei muito bonita a capa. Acho interessante essa capa porque nós temos ali homens e mulheres de diferentes culturas, de diferentes tempos, de diferentes classes sociais, todos aqueles buscados por Cristo, mas no centro da figura nós temos uma figura representativa de Jesus. Jesus é o primeiro missionário. Deus é um Deus missionário. Que a lição continue boa, que seja uma experiência bacana, que a gente possa aprender, crescer, que seja bom para vocês, que seja bom para mim também. Um abraço para todos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você para caminharmos juntos uma nova jornada. Durante 3 meses vamos estudar a Palavra de Deus a respeito do tema da missão. Certamente temos muito a aprender com a temática desse trimestre. Se você é novo aqui no canal, eu sou Marcos André e semanalmente nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Se você tem interesse em estudar a Palavra de Deus, se inscreva aqui no canal porque nós temos muita coisa em comum. Você já começou o estudo aí com o Lúcio e com o Alexandre e eu vou dar continuidade a partir da lição de terça-feira. Na parte de terça-feira nós temos o título O Deus que se tornou um conosco. Em Jesus Cristo vemos o ápice do desejo divino de estar conosco. Ele se fez carne, viveu entre nós, experimentou as nossas dores e alegrias. Deus não apenas nos alcança, mas Ele se identifica conosco e nos fortalece em nossas fraquezas de maneira profunda e transformadora. A lição de terça-feira destaca que tudo o que Deus fazia pelo povo de Israel e através do povo de Israel tinha um propósito maior, era um plano missionário para tornar o nome de Deus conhecido entre as demais nações. Quando Deus realizava um milagre, quando Ele enviava o alimento, quando Ele cuidava do povo, todas as pessoas então compreendiam a respeito da natureza e do propósito de Deus. A natureza de um Deus cuidadoso, de um Deus bondoso que deseja se relacionar com aqueles que o aceitam como o seu Deus. Esse plano parece ter funcionado muito bem. Quando eles chegaram em Jericó, através de Raabe, nós ficamos sabendo que todas as pessoas naquela região conheciam o Deus de Israel, inclusive conheciam a história de que ele abriu o mar para que as pessoas pudessem passar. Então, o plano de Deus estava em funcionamento, estava acontecendo, e as pessoas, a partir disso, poderiam tomar a decisão de seguir a Deus, de estar sob a sua proteção ou não. Raabe tomou a decisão mais acertada. Ainda hoje, 2 caminhos estão sendo colocados diante de nós. Nós podemos tomar a decisão de seguir ao Deus que cuida, ao Deus que ama, ao Deus que protege, ou seguir os nossos próprios caminhos, os nossos próprios propósitos, que são caminhos de morte, né? Aí o autor destaca aqui que Deus tinha um plano, né? E ele cita Isaías 46, versos 9 e 10, quando Deus diz assim: Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Ou seja,
Se Deus tem um plano, esse plano vai acontecer. Se não existem circunstâncias, ele cria as circunstâncias para que esse plano aconteça. Quando que o plano de Deus de se relacionar com as pessoas se tornou palpável, se tornou executado? Quando, segundo o anjo, acontece o nascimento de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 1, dos versos 18 a 23, nós lemos o anjo anunciando a profecia sobre a vinda do Emanuel, que é Deus conosco. Mais do que isso, ele diz que ele se chamaria Jesus porque seria o Salvador. Então, através de Jesus, Deus habitou corporeamente entre nós. O autor destaca aqui: o Filho de Deus era plenamente humano e totalmente divino. Por isso ele poderia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Em João, no capítulo 1, dos versos 14 a 18, fala que Jesus se tornou carne, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E mais do que isso, ele diz que ninguém pode conhecer ao Pai senão for revelado pelo Filho. Somente o Deus unigênito, olha só que frase tremenda, né? Somente o Deus unigênito pode revelar o Pai. Então, o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, é aquele quem revela, né? Então, o Deus da missão continuava a cumprir o seu propósito. Deus cumpriu o seu propósito enviando o seu próprio Filho para ser revelado a nós. Lá em Hebreus, no capítulo 1, nós lemos, ou nos primeiros versos do capítulo 1, nós lemos que no passado Deus falou de muitas formas através dos profetas, mas hoje nos fala através do Filho. Na parte de quarta-feira, o Deus que continua a estar conosco. Mesmo após a ascensão de Cristo, a missão de Deus persiste. Seu Espírito habita em nós, garantindo que nunca estamos sozinhos. A promessa de sua presença constante nos capacita a viver de acordo com a sua vontade. Esta é a missão a qual ele nos chamou. A vida e o ministério de Jesus foram a revelação máxima de Deus à humanidade. Através de Jesus, Deus nos falou em linguagem humana, porém sem os filtros da humanidade. Todas as pessoas que falam a respeito de Deus falam sob o seu próprio ponto de vista obscurecido pelo pecado. Isso não é verdade a respeito de Jesus. Jesus não conheceu o pecado. Além disso, ele é o próprio Deus encarnado. Em Colossenses, no capítulo 1, nós lemos que Deus se fez presente em Jesus na sua plenitude, ou seja, nele habitava toda a plenitude da divindade. Isso significa que Jesus Cristo é 100% humano e 100% Deus. Deus estava presente na humanidade através de Jesus. E Jesus, então, sob o seu ponto de vista, sob o ponto de vista da sua divindade, ele pôde nos revelar a sua missão. Qual era a missão? Lá em Lucas, no capítulo 19, verso 10, diz o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o propósito de Deus. Lá em João, no capítulo 3, verso 16, um texto muito conhecido, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou tudo. Ele pagou o preço máximo para que nós tivéssemos oportunidade de salvação. Deus, o Deus missionário que paga o preço da missão. Então Jesus, que é o Deus encarnado, entregou a sua vida para nos libertar da escravidão do pecado. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele pagou a penalidade do pecado que deveria recair sobre nós. Lá em Mateus, no capítulo 28, versos 18 e 20, ele nos convida a fazer parte dessa missão. Ele ainda faz uma promessa dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a morte de Cristo foi parte do processo de reconciliação e não o fim dela. Então, parte do processo de salvação
aconteceu quando Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo ali, ele pagou pela penalidade do pecado. O salário do pecado é a morte e ele morreu no nosso lugar. O processo de restauração, ele continua acontecendo. Tanto a morte de Cristo, quanto a sua ressurreição, quanto a sua ascensão, a sua entronização e o seu retorno fazem parte do processo de restauração, porque Deus deseja restaurar todas as coisas. Deus deseja que toda a influência do pecado seja finalmente destruída. E aqui o autor termina dizendo: ele comissionou seus seguidores a fazer discípulos ao redor do mundo com uma promessa maravilhosa: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E o autor nos pergunta: de que maneira você já viu a promessa de Jesus se cumprir na sua vida, enquanto você executava a sua missão? É isso que nós devemos nos lembrar, que a missão é missão de Deus. É Deus quem nos envia, é Deus quem nos capacita, é Deus quem executa. Lá em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, diz que a igreja estava reunida, eles tinham os seus ritos, eles tinham os seus cuidados uns com os outros, e Deus enviava àquela igreja todos aqueles que haveriam de ser salvos, ou seja, era Deus quem fazia o trabalho missionário da igreja. Nós também podemos tomar posse dessa promessa e fazer com que Deus execute o seu trabalho através de nós. Ele nos envia aqueles que hão de ser salvos. Do contrário, nós vamos olhar para a missão como algo muito difícil de ser executado e talvez vamos desistir. Mas se nós colocamos Deus à frente, Deus executa a missão e nós vamos apenas contemplar os milagres. Na parte de quinta-feira nós temos o título: O Deus que voltará para nos buscar. A missão de Deus culminará no retorno triunfante de Cristo. Ele virá para nos levar à plenitude da comunhão eterna. Nesse momento, a missão dele e a nossa se entrelaçarão em uma gloriosa celebração da redenção e restauração de todas as coisas. O Evangelho é sobre restauração e o retorno de Jesus irá restaurar o nosso relacionamento com Deus do ponto onde ele foi quebrado pelo pecado. Ou seja, nós vamos voltar a nos relacionar com Deus face a face. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de um Deus que é missionário, de um Deus que saiu da sua zona de conforto, que deixou o céu para vir ao nosso encontro. Deus saiu do ponto mais alto do céu, do trono do universo, para vir a esse mundo caído, ou seja, ele caminhou muito para chegar até nós e depois de chegar até aqui ele se tornou servo e morreu como servo, a pior morte, a morte de cruz. Nós devemos também sair da nossa zona de conforto e é por isso que a lição desse trimestre traz alguns desafios para nós. O desafio dessa semana é o seguinte: ore cada dia para que Deus o motive a fazer parte da missão. Ou seja, para que Deus coloque no seu coração o desejo de compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. E aprenda o nome de alguém que você ainda não conhece, um vizinho, um colega, um comerciante, e ore pela pessoa escolhida todos os dias. Ou seja, vamos começar a orar por alguém que talvez você ainda não conheça pessoalmente, alguém que você ainda não sabe o nome, mas que vive na sua região, na sua vizinhança, até mesmo um vizinho. Hoje, às vezes, nós moramos num apartamento ao lado de alguém que nós não conhecemos. Então, esse é o propósito inicial. Nós vamos começar a orar por alguém que nós desejamos alcançar para Cristo. Aqui nós temos a conclusão com uma recapitulação de tudo que nós estudamos. A pergunta de Deus, onde você está, é primordialmente sobre a nossa condição e não sobre o local onde nós estamos. Ao refletirmos sobre a missão de Deus que nos alcança, somos desafiados a responder à pergunta divina: onde você está? Fazer a vontade de Deus é viver engajado na missão que Ele planejou. Eu quero deixar com você agora uma frase do padre Antônio Vieira. Essa frase está no Sermão da Sexagésima, um sermão maravilhoso que virou uma obra de arte, é estudado nas universidades, especialmente nas universidades de letra, e você vai ter a oportunidade de ver o padre Antônio Vieira de Mello falando a respeito da missão sob o ponto de vista
da parábola do semeador. Presta atenção no que ele diz. Diz Cristo que saiu o pregador a semear a palavra divina. Não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. Porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. Para quem lavra com Deus até o sair é semear, porque também das passadas colhe fruto. Se você quiser ler o sermão completo, você pode encontrar na internet o Sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira. Vale a pena porque é uma obra literária importante e é também um chamado missionário. Você vai encontrar essa obra escrita num português bastante arcaico, que dificulta um pouco a leitura, mas vale a pena. Eu termino aqui essa minha participação, lembrando a você que o mesmo Deus que fez o chamado lá no início, dizendo ao homem onde você está, ele também está nos chamando da mesma forma hoje, perguntando para mim, para o Lúcio, para o Alexandre, para o Ricardo, para você, onde está você, missionário, na obra para a qual eu capacitei você e para a qual eu o enviei. Que Deus nos abençoe e que possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, que possamos ser um instrumento de bênçãos para as pessoas que estão ao nosso redor. Agora você fica com o Lúcio, que vai para a parte final com as perguntas na parte de sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o nosso próximo encontro. Valeu, companheiro Marcos, mais uma vez juntos aqui no primeiro vídeo dessa série de 13 vídeos sobre missão. Obrigado aí pelo seu sermão, pelo seu comentário, pelas suas palavras, pelo seu compromisso. Obrigado também ao Alexandre, mais um sermão, muito legal, eu sou fã desses caras, tenho ouvido eles semanalmente, eu fico ouvindo eles. É uma pena que a gente não tem tanto tempo para fazer uns recortes de uns shorts, porque tem cada fala deles que dariam pequenos vídeos curtos que daria para inundar essa internet. Não sei se tiver algum voluntário aí, se inscreva aí no Entre Linhas para que a gente possa fazer isso. Mas vamos ao que me cabe aqui, o estudo adicional de sexta-feira, nas perguntas aqui para consideração, são perguntas assim para você refletir também, considerar com você, sua família, sua classe. A primeira é a seguinte: as primeiras palavras de Deus ao ser humano caído foram: onde você está? Que consolo essa verdade nos dá a respeito da intenção de Deus para conosco? Que consolo essas palavras nos dá? Como nós vemos nessa cena retratada aqui em Gênesis, né? O nosso Deus sempre está de mãos estendidas, falando assim: aonde você está, humanidade? E nós, o que nós fazemos? Nós fechamos as mãos e falamos: Senhor, eu estou aqui, deixa eu aqui quieto no meu canto, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero ser do jeito que eu sou, não quero mudar, não quero ver as coisas do jeito que eu enxergo mesmo, não quero olhar para as coisas com os olhos de Deus. E é assim que a humanidade tem, né, infelizmente, agido, né, distanciando-se mais dos princípios da palavra de Deus. A humanidade ainda até que eu fico tranquilo, o problema é quando nós cristãos que carregamos, né, o emblema aqui, ó, cristãos, seguidores de Cristo, nós ficamos longe dessas palavras, onde nós vemos que Deus está toda hora falando assim: ó, vem comigo, eu te guio diariamente, eu quero habitar no teu coração e quero guiar o seu pensamento. E nós vemos aí as pessoas às vezes com uma religião fria, uma religião formal, uma religião que mais parece um clube do que realmente um povo remanescente que tem uma missão que nós vamos continuar aprendendo aí, como a gente já aprendeu com o Marcos e com o Alexandre. Pergunta 2. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio ao mundo para nos salvar. A cruz foi a manifestação máxima do Deus da missão, que nós aprendemos aí nessa semana. O que isso nos diz sobre o seu caráter? Vocês podem perceber que o caráter de Deus ele é imutável. Como nós aprendemos nessa semana, né, o plano da redenção não é algo que foi orquestrado depois do pecado. Eva pecou, o que nós faremos agora, né? Como Deus pensando, não. É algo desde a eternidade, como a gente lê lá em Romanos, desde o princípio já está tudo, Deus já sabia, né, do que ia acontecer. E Ele cumpre
você pode, quem estuda, né, a Bíblia de Gênesis e vai pegando lá os patriarcas, os profetas, você vai vendo assim como Deus vai cumprindo as suas promessas, mas como o povo vai rejeitando e se distanciando da aliança que Deus tenta promover com esse povo. E aí fica aqueles altos e baixos, né, do povo de Israel, aquelas lutas, eles sofrem bastante, o inimigo vem tomar conta deles, misericórdia, Senhor. Deus levanta daí um libertador, levanta alguém que faz a limpeza espiritual do povo, fala assim, a limpeza da idolatria, a limpeza das intenções erradas, do amor pelo dinheiro, pelas riquezas, e aí organiza de novo as coisas de acordo com o princípio de Deus. Aí a nação vive em paz, vive em harmonia, começa muita paz, começa muita harmonia. Então você vê que o caráter de Deus ele é sempre o mesmo, mas o nosso, misericórdia, nosso, como ele é moldado às circunstâncias, né? Quando você vai votar alguma coisa no seu bairro, no seu condomínio, no seu trabalho, eu vejo assim como nós somos guiados ao nosso interesse. É difícil para nós pensarmos assim em ter uma votação por princípio, por valores. Aí você fala, não, isso aí vai me prejudicar, aí eu voto contra. Mesmo que isso talvez auxilie, né, a muitas outras pessoas, a gente vota contra. É a humanidadezinha gozando do seu egoísmo, mas o caráter de Deus não muda, né? Você pode ver de Gênesis a Apocalipse. Deus é sempre o mesmo, Deus sempre mantendo o seu caráter. E a última pergunta, a missão pertence a Deus. Portanto, Ele equipará e capacitará as pessoas para a tarefa. À luz dessa realidade, quando olhamos para os desafios da evangelização mundial, né, do evangelismo mundial, como nós podemos lidar com os sentimentos e as atitudes de inadequação e medo? Diante aí desse cenário do evangelismo mundial, diante de você ver os países, né, com tanta rejeição ao cristianismo, o próprio cristianismo em si como um todo, encolhendo, né, em muitas regiões, muitas zonas aí mundiais, como que a gente pode então lidar com sentimentos aqui de inadequação ou medo? Eu confesso para vocês que eu precisaria de um especialista aqui, né, para comentar essa pergunta, porque isso até me atinge. E nem preciso olhar para as regiões mundiais. Eu olho muitas vezes para o meu trabalho, onde eu tenho uma certa dificuldade de falar de Jesus para as pessoas. A gente fala, a gente tenta testemunhar, tenta viver, né, o melhor que a gente consegue, e você vê como as pessoas simplesmente estão vivendo as suas vidas, estão bem, têm seus recursos, têm seus concursos, né? Então, como é difícil falar de Deus para as pessoas. Imagine, né, no evangelismo mundial, como tem sido difícil, né? Como a gente falou dos centros de missão global, para tentar adentrar em lugares onde o cristianismo é pouco visto. Eu confesso assim, eu já orei a Deus, já falei, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor tem da minha vida? Né? Aonde o Senhor quer me enviar? Né? E eu não sei se eu tampo meus ouvidos e falo assim, Senhor, eu estou perguntando, mas eu também não quero ouvir não, tá? Estou perguntando só para me sentir mais com a consciência apaziguada. E por enquanto eu estou aqui, né? Estamos aqui no Entre Linhas, estamos aqui em Camorão, estamos aqui na igreja, estamos aqui com a família, trabalhando com o ramo da educação, que eu acho que é um ramo bastante nobre, de você poder lidar com a formação de pessoas. Mas eu confesso a vocês, né? Muitas vezes bate um desânimo em como a mensagem, né, de Deus é tão rejeitada. Eu volto aqui a falar, sabe? Eu sei que se torna meio repetitivo, mas se eu falar de budismo, de meditação, de espiritualismo, nossa, todo mundo olha para mim no meu trabalho, nossa, que legal, você é, nossa, um intelecto alto. Quando você fala que você é um cristão, principalmente um cristão fundamentalista, né, baseado nos fundamentos da Bíblia, é difícil, sabe? Aí você é julgado como, nossa, você é meio bitolado, né? Porque você crê na Bíblia do jeito que está escrito lá, você não sabe reinterpretar por você mesmo, você não sabe que as coisas evoluem. Olha, pessoal, é difícil. Que Deus nos ajude, né, nesse sentimento aqui de inadequação e de medo diante aí dos desafios que nós temos. Mas eu assinei aqui, fiz a minha marcação no desafio de quinta-feira, aceitei esse desafio, vou assim orar a cada dia para que Deus motive para fazer parte da lição, e também já tenho os meus nomezinhos aqui que eu tenho orado, nomes bem diferentes, que eu falo, Senhor, vai ser resultado de oração mesmo.
que eu tenho orado para eles se interessem, que o Espírito Santo derrame lá um pouquinho mais de luz na mente deles, que eles se interessem pela palavra de Deus e que, se for da vontade de Deus, nos use para levar, né, a boa nova do Evangelho. Beleza, pessoal? Então é isso aí, mas antes de terminar esse vídeo, vamos fazer uma oração. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque iniciamos aqui mais uma série de estudos, uma série bem especial, que a cada semana vai mexer com nossa carne, mexer com nossos ossos, para que nós possamos nos mexer, Senhor, diante desse mundo, agir e sermos usados por Ti, ó Pai. Use-nos, somos imperfeitos, como o Senhor sabe, o Senhor conhece a gente melhor do que nós mesmos, mas estamos aqui, nesse vídeo, nesse ministério, orando para que o Senhor continue agindo em nós. E atenda, ó Pai, aos nossos pedidos, nossas orações, principalmente sobre o desafio de quinta-feira, que essas pessoas nas quais estamos orando, que elas já vão recebendo uma porção dobrada do Espírito Santo, que elas possam ser despertadas, ó Pai, que seja um momento em que elas precisam conhecer da Tua Palavra, Pai. E nos use humildemente, nos colocamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então agora sim, pessoal, até lá, na parte 2, se Deus quiser. Fiquem ligados. Tchau, tchau.